Bom, a gente está aqui com o Caio Forjaz, um dos conselheiros que falou como acusação do caso Mari Douglas. Caio, eu queria que você falasse um pouco como é que foi lá dentro, a sua expectativa pessoal em relação a essa votação. E a gente ouviu relatos de que o Douglas partiu para um ataque pessoal também. Queria que você contasse um pouco. Não, na verdade, a gente só expôs o que vem, já é claro, para a torcida e para a massa, que foram os desvios que aconteceram no São Paulo, o uso da máquina, e num dado momento eu falei de todo o histórico do Douglas no clube. Ele ficou um pouco irritado, mas faz parte, dentro da defesa dele, ele atacou, mas nada que fuja do rotineiro do que ele já fez aí nos anos de história dele no clube. Perfeito. Está confiante em relação à votação? O que vocês apresentaram sobre o parecer da comissão de ética? Dá um geral em relação a essa situação que agora a votação abre 10. Gabriel, o áudio é irrefutável. A defesa deles não produziu nenhuma prova demonstrando qualquer mácula nos áudios. A Mara confessou que o áudio é legal, é legítimo, que é verdadeiro. Não há outra saída a não ser a eliminação deles do Conselho. Se o São Paulo hoje, se os conselheiros do São Paulo hoje não eliminarem o Douglas, é para fechar as portas. Aí é para perder toda a credibilidade e são todos cúmplices caso isso aconteça. Forjaz, você comentou que a Mara admitiu a veracidade dos áudios, né? E o Douglas, qual que foi a fala dele sobre os áudios? Ele continua negando a veracidade. E qual que foi o comentário dele sobre o relatório da comissão de ética? Ele coloca em dúvida a veracidade dos áudios, dizendo que ele foi tirado de contexto e, portanto, não deveria ser considerado como prova, se coloca como vítima da imprensa segmentada, em especial, que é um movimento político, e, enfim, ele tenta dizer que usou palavras inadequadas, e essa é a frase dele. Ele não reconhece que participou do esquema de venda de camarote, mas diz que usou palavras inadequadas e que foram tiradas de contexto. Ela, na audiência que houve, ela disse de fato que estava falando que era ela e o Douglas junto com a Adriana, tenta dizer que eram ações sociais, enfim, tudo que a gente já sabe. Mas o que importa é a comissão de ética fez um trabalho brilhante. Eu elogiei na tribuna todos os membros que foram corajosos, não se acovardaram e mostraram São Paulinidade. Honraram com os cargos que efetivamente ocupam. Pensando, caso a votação seja a maioria pensando na exclusão deles, você acredita que isso pode facilitar, pensando no caso do Casares, no caso do Dedé também? Eu não tenho dúvida que o próximo passo, depois da eliminação do Douglas e da Mara, é a gente buscar a responsabilização de todos. O ressarcimento ao São Paulo dos prejuízos que forem constatados e a apuração de responsabilidade civil e criminal fora do São Paulo Futebol Clube. E aí é dever do jurídico do São Paulo ficar acompanhando para e passo os processos e fornecer as informações e provas necessárias. Com relação ao Casares e ao Dedé, é preciso que haja o devido processo legal, a ampla defesa, para que também, se for o caso, eles sejam condenados à pena máxima de eliminação, uma vez que o regime era presidencialista e tudo foi feito sob o comando do Júlio Casares. Forjaz, o clima, assim, a gente sabe que tem toda essa questão legal, que você nos explicou muito bem, mas o clima, até pela eleição ser fechada, você acha que a maioria está propensa a votar pela exclusão do Douglas e da Mara ou há algum tipo de preocupação que não seja esse o resultado? Eu ficarei extremamente surpreso se não houver a eliminação do Douglas e da Mara hoje. Todos os conselheiros com quem conversei disseram que vão votar a prova em todos os itens da cédula. Votar a prova significa a eliminação do Douglas e da Mara. Como eu disse, se não eliminarmos o Douglas e a Mara hoje, fechem as portas do São Paulo porque não tem mais solução. Obrigado.